Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então vamos começar nossa reposição via aulas não presenciais. Antes de começar a aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas. Então, primeira coisa, para não ter um gap tão grande em relação às aulas presenciais, o que eu pensei para essa primeira aula? A gente fazer uma revisão sobre os assuntos que eu já dei para vocês em sala. Tá? Então, a aula de hoje, basicamente, vai ser uma revisão dos assuntos que eu já mostrei para vocês em sala de aula. Uma outra coisa importante é que, ao fim de cada aula, vocês vão ter um questionário que vocês devem responder. Tá? Lá no Google Sala de Aula, então, ao final de cada aula que vocês assistirem, vocês também têm que responder esse questionário. Esse questionário faz parte da avaliação de vocês. Ele vai ficar aberto no Google Sala de Aula por um tempo. Vocês têm que responder no prazo, que depois eu vou fechar, né? Vocês não vão poder responder mais o questionário, eu vou acabar fechando ele. E depois de um certo prazo, vocês também vão ter acesso ao conceito de vocês e quais perguntas vocês acertaram e quais perguntas vocês erraram. Importante é que é o seguinte: qualquer dúvida sobre o questionário, sobre questões do questionário, vocês podem tirar comigo via horário síncrono, tá? Vocês podem utilizar o horário síncrono para tirar dúvidas em relação a isso. Outra coisa importante é que ao mudar de slide, eu vou tentar lembrar, tá, de citar o número do slide. Por que isso? Porque alguns alunos provavelmente não vão ter internet suficiente para poder ver o vídeo. Então a minha ideia é, após terminar o vídeo, eu extrair o áudio desse vídeo e para que esses alunos possam, com o PDF, também escutar o áudio. Assim eles podem acompanhar o PDF e o áudio sem usar muitos dados da internet. Beleza? Então vamos começar lá. Vou lá para frente. Então, slide 2, conceitos preliminares. Então a gente começou nossas aulas estudando a estrutura da matéria. Eu falei para vocês que a matéria é formada basicamente por átomos. E os átomos, por sua vez, são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm cargas positivas e elétrons têm cargas negativas. E os nêutrons não têm cargas. Aqui nessa figura eu tenho dois átomos. A figura A é um átomo de hidrogênio, a figura B é um átomo mais complexo, tá? Um átomo de oxigênio. Então vamos tentar entender como que funciona o átomo. Uma coisa importante é que essa visão do átomo, tá, é uma coisa bem didática, ela não obedece à física quântica. Então ela não está totalmente certa, mas ajuda a gente a entender como que os átomos funcionam. Então no caso aqui da figura A, que eu tenho o átomo de hidrogênio, eu vou ter aqui um próton, esse próton vai ficar paradinho, e ao redor desse próton vai estar circundando um elétron. Como se o próton fosse o Sol, e o elétron fosse a Terra. O elétron fica circundando aqui o próton, tá? Como se fosse a Terra circundando o Sol. Por que isso acontece? Porque o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. E, via a eletricidade, a gente já viu na sala de aula, que cargas opostas se atraem. Então, elétron e próton se atraem mutuamente. E é por isso, então, que o meu elétron ele fica circundando o próton, porque ele é atraído por esse próton. Tá? Na figura B, onde eu tenho um átomo de hidrogênio, eu vou ter, então, na região central, vários nêutrons e prótons. Essa região central a gente chama de núcleo. Tá? Então, o núcleo é onde vai estar localizados os nêutrons e prótons. E ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera, aonde vão estar localizados meus elétrons, tá? Circundando o núcleo como se fossem os planetas circundando o Sol. Tá? Por que os elétrons circundam o núcleo? Porque o núcleo tem prótons que atraem os elétrons. Tá? E essa atração, então, faz que os meus elétrons fiquem circundando o núcleo. Uma coisa importante é o seguinte: essa atração entre prótons e elétrons, tá? Ela depende da distância. Quanto mais distante está o elétron em relação ao próton, em relação ao núcleo, menor é a força.
Então, se eu tenho um elétron muito distante do núcleo, a força elétrica vai ser muito pequena. Beleza? Vamos lá, então, slide 3. Só para a gente ver umas coisinhas aqui em relação às cargas. O próton, então, como eu falei para vocês, tem carga o quê? Positiva. Tá? A carga do próton é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga no SI. A carga do elétron é a mesma carga do próton em número, em módulo, mas a carga do elétron tem um sinal negativo, menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga no SI. Esse número de carga, tanto do próton quanto do elétron, quando eu não considero o sinal, também é chamado de carga elementar. Tá? A carga elementar, então, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a menor carga livre encontrada na natureza. Beleza? Vamos lá, então. Slide 4, pessoal. Eu vou pular, porque a revisão não é tão profunda quanto as aulas presenciais. Tá? Slide 5, vamos lá. Em química, vocês já viram, então, que a gente tem núcleo e eletrosfera, mas em química vocês já viram que a eletrosfera é formada por camadas. Os meus elétrons ficam distribuídos em camadas. Por exemplo, a camada K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Geralmente, quanto maior o número da camada, tá, mais afastado vai estar o meu elétron em relação ao núcleo. Quanto maior o número da camada, mais afastado vai estar o meu elétron em relação ao núcleo. E quanto mais afastado está o elétron em relação ao núcleo, menos ligado ao átomo ele está. Porque a atração depende da distância. Quanto mais longe está o elétron, menos força tem de ligação. Um exemplo é o átomo de cobre, que a gente vai pegar aqui no slide 6, e vamos tentar aprofundar aqui no átomo de cobre. Então, o átomo de cobre, aqui eu tenho o núcleo, tá? Primeira camada, K, segunda camada, L, terceira camada, M, e na última camada, que é a quarta, eu vou ter um elétron. Esse elétron vai estar na última camada. Ele vai estar muito distante do núcleo, bem distante do núcleo. Logo, a ligação entre esse elétron e o núcleo vai ser uma ligação muito pequena. Tão pequena, que esse elétron vai estar praticamente quase se soltando do núcleo. Ele vai estar quase livre. A ligação entre o núcleo e esse elétron é muito pequena. Ele vai estar quase livre, quase se soltando desse átomo. Professor, tem alguma maneira de eu arrancar esse elétron desse núcleo? Tem sim. Se eu juntar vários átomos de cobre de uma maneira que eu consiga formar um material de cobre, por exemplo, um fio de cobre, eu consigo arrancar esses elétrons. Eles vão se tornar elétrons livres. Então, o slide 7, eu tenho uma figurinha aqui, onde eu faço uma junção de vários átomos de cobre, formando, por exemplo, então, um fio de cobre. Cada átomo de cobre vai perder aquele elétron que estava solto, quase solto. Tá? Quando o átomo perde um elétron, ele fica positivo e forma um íon. Então, esse átomo perde um elétron e esse elétron fica livre. Fica livre percorrendo o caminho aqui entre os átomos. Como eu tenho vários átomos que formam, né, um fio de cobre, eu vou ter diversos elétrons livres aqui percorrendo caminhos aleatórios, tá? E os meus átomos, como eles perdem esses elétrons, eles se tornam íons. Então, o fio de cobre, o que ele é? São vários íons de cobre, tá? Circundados aqui por elétrons livres, que ficam percorrendo caminhos aleatórios no material. Beleza? Vamos lá. Slide 8. Com isso, então, a gente consegue definir então, o que seria um condutor e o que seria um isolante. Tá? Um condutor é um material que possui elétrons livres. Um condutor é um material que possui elétrons livres. Um isolante é um material que não possui elétrons livres. Os elétrons ficam ligados aos átomos. Tá? Outra coisa importante,
O outro nome para isolante também é dielétrico, tá? O isolante também é chamado de dielétrico. E tinha uma perguntinha em sala que eu fiz que era: o ar é um isolante? A priori é o seguinte, pessoal, a priori o ar ele é um dielétrico. O ar não possui elétrons livres. Mas quando relâmpago, por exemplo, um relâmpago, tá, é um fenômeno onde o ar conduz eletricidade. Tá? O que acontece nesse caso? Nesse caso em que o ar conduz eletricidade, a energia envolvida é tão grande, que consegue se arrancar elétrons do meu material. Tá? Meio que você cria elétrons livres através de uma energia muito grande. Mas a priori o ar ele é um isolante. Beleza? Pessoal, slide 9 a gente pula, slide 10 a gente pula, vamos aqui então para o slide 11. Então eu tenho aqui um fio de cobre, por exemplo, onde eu tenho vários íons que perderam seus elétrons, e ao redor desses íons eu tenho aqui vários elétrons livres percorrendo os caminhos aleatórios, tá? Totalmente desordenados. O que a gente pode dizer? Como cada elétron percorre um caminho aleatório, desordenado, cada elétron faz o que quer, tá? Na média, o comportamento de um elétron ele anula o do outro. A gente pode pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um elétron que ele se propaga no sentido aqui inferior, no canto inferior. E esse outro elétron se propaga para o sentido do canto superior. Tá? Se eu for colocar um em cima do outro, esse elétron anula esse. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Esse outro elétron acaba anulando o movimento desse elétron aqui. É como se fosse o seguinte: cada elétron puxa por uma direção, e como é tudo desordenado, tudo aleatório, cada um puxa para um lado, eles acabam se anulando. Tá? A rigor, tá? Eu não tenho fluxo de carga para nenhuma direção, porque em média eles se anulam, porque o movimento deles é desordenado. Beleza? Agora tem uma pergunta. Slide 12. O que acontece se eu pegar um condutor, um fio de cobre, por exemplo, onde os elétrons livres se movimentam de maneira desordenada, e ligar esse condutor nos polos de uma bateria, ligar no polo positivo e no polo negativo? O que vai acontecer se eu ligar esse condutor nos polos de uma bateria? O que vai acontecer? Tá? Vamos ver então. Pessoal, seguinte, slide 13 a gente pula, 14 a gente pula, 15 a gente pula, slide 16. Seguinte, os polos da bateria, tá, eles geram o que a gente chama na física de tensão elétrica. Cada polo da bateria tem um potencial elétrico. E eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E esse polo negativo e polo positivo gera essa tensão elétrica, que também é chamada na física de diferença de potencial. É a diferença de potencial entre os polos negativos e polos positivos. Tá? Então, a bateria gera uma tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, que pode ser abreviado por DDP. DDP é a abreviação de diferença de potencial. Que vocês conhecem no cotidiano, que é um nome muito ruim na física, não utilizem isso na física, mas que vocês conhecem como sendo voltagem. Tá? Então a bateria ela tem uma voltagem. Uma pilha, por exemplo, ela tem uma voltagem, algumas, né, de 1,5 volts, que é no SI a unidade de diferença de potencial ou tensão elétrica. Então, quando eu coloco um fio condutor ligado no polo de uma bateria, nos polos de uma bateria ou pilha, surge uma diferença de potencial, que também a gente pode chamar de tensão elétrica, que vocês conhecem como sendo voltagem. Beleza? Que é dado em volts. Então, o slide 17. Professor, o que seria a tensão elétrica? Eu sei que é a voltagem, então, que é a tensão elétrica, que é a diferença de potencial,
que é então lá 1,5 volts, ou 19 volts, ou 12 volts da bateria, tá? Ou 120 volts da tomada, mas o que que seria? O que que essa tensão elétrica faz? Então é o seguinte, pessoal, na prática, a tensão elétrica, ela está relacionada, está associada com o movimento das cargas. A tensão elétrica, ela está relacionada com a energia necessária para movimentar as cargas elétricas no fio. Então a tensão elétrica é como se fosse uma pessoa que exerce uma força nos elétrons e movimenta esses elétrons no fio, em uma direção específica. Então eu vou ter os elétrons livres no material e é como se eu empurrasse esses elétrons livres para uma direção específica. Tá? A tensão, então, que é a DDP, ela está relacionada com a energia necessária para movimentar as cargas. Em resumo, se temos uma DDP, se temos uma tensão elétrica, temos energia para movimentar as cargas dentro do condutor, que tem o quê? Elétrons livres. Vamos lá então, slide 18. Então o que nós temos inicialmente? Temos um fio de cobre, onde temos aqui diversos elétrons se movimentando de maneira aleatória. E esses elétrons estão o quê? Livres. Quando eu ligo esse fio condutor nos polos de uma bateria, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão ganhar energia, vão ter energia para se movimentarem em uma direção específica. Tá? Vamos entender o que acontece de verdade. Slide, então, 19. Então, eu tenho os elétrons praticamente livres, tá? Se movimentando de maneira desordenada, cada um para uma direção específica, mas quando eu ligo eles, por exemplo, numa pilha, com uma DDP de 1,5 volts, esses elétrons são empurrados, como se fosse uma pessoa fazendo uma força aqui, em uma direção específica. A bateria ela vai fornecer energia para que esses elétrons se movimentem de maneira ordenada numa direção específica. Qual que é a direção? Os elétrons eles são atraídos para o polo positivo da bateria, porque polo positivo atrai negativo, tá? Então os meus elétrons eles são atraídos para o polo negativo da bateria e eu tenho um movimento ordenado dos elétrons. Só que tem um porém, tá? Esse movimento ordenado aqui não é todo mundo bonitinho, tá? Não é que nem a figura aqui que está cada um atrás do outro, como se fosse uma fila indiana. Tá? Se for, a rigor mesmo, o que acontece? Os elétrons é como se fosse um bêbado indo para casa. Tá? Não um bêbado muito bêbado, bêbado mais ou menos. Ele vai indo, cai, levanta, volta um pouquinho, levanta, vai fazendo um zigue-zague, né? Mas lá, depois de umas 3 horas, ele chega em casa. Então ele foi para casa. É claro que cambaleando, voltando e assim por diante. Então esses elétrons eles vão indo, batendo nos outros, voltam um pouquinho, tá? Mas em média eles vão para uma direção que é a direção do polo positivo. Beleza? Então, vamos lá. O slide 20 a gente pula, 21 a gente pula, tá? Slide 22. Então é o seguinte, vamos pegar aqui então um condutor ligado a uma bateria, onde os meus elétrons então estão indo de maneira ordenada para uma direção específica. Uma coisa importante é que eu posso contar a quantidade de elétrons que passam pelo condutor. Como assim, professor? Faz o seguinte, se faz uma linha no condutor, tá? Uma seção normal, uma linha, e você, por exemplo, fica contando quantos elétrons passam naquela região. Tá? Por exemplo, passou lá em 2 segundos 1 milhão de elétrons. Em 3 segundos passou 3 milhões de elétrons. Você conta o número de elétrons que passam em uma região específica daquele condutor. Esse número, né, de elétrons que passam naquela região a gente chama de N. Então, N elétrons passam em uma região do fio. Só que é o seguinte, para a física não é importante saber quantos elétrons passam no fio. A gente quer saber na física a carga, qual que é a quantidade de carga que passa naquela região do fio. O importante é a carga. Tá?
Mas olha só. Se eu tenho o número de elétrons que passa numa região do fio e eu tenho a carga de cada elétron, basta multiplicar o número de elétrons pela carga de cada elétron, que eu vou ter o quê? Um ΔQ, que eu chamo de quantidade de carga total que passou naquela região do fio. Beleza? Então eu conto a quantidade de elétrons que passam numa região do fio, multiplico esse número pela carga de cada elétron, que é a carga elementar, e assim eu tenho então a quantidade de carga que passa naquela região do fio. Professor, mas para que fazer isso? Para que fazer isso? Se eu pegar, tá, e dividir o número de carga que passa em uma região do condutor, eu fiquei contando, por exemplo, durante 1 hora, e contei a quantidade de carga que passa numa região do condutor. Se eu dividir a quantidade de carga pelo tempo em que eu fiquei contando, tá? Eu divido a carga pelo tempo em que eu fiquei contando, eu vou ter esse número I, essa letra I na realidade, tá? O que seria na física a letra I? Seria então a intensidade de corrente elétrica. Seria a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons para uma região específica e ela é definida, tá? A intensidade de corrente elétrica como a quantidade de carga sobre o tempo em que essas cargas demoram para percorrer uma seção reta normal de um condutor. No SI, tá? A unidade de corrente elétrica é ampere. Ampere, tá? Então, por exemplo, lá no carregador de vocês, no carregador ultra rápido, a gente tem, por exemplo, 3 amperes de corrente. Seria muito? Seria pouco? O que a corrente elétrica faz no nosso corpo? Tá? A corrente elétrica ela está associada a danos no corpo. Tá? A gente pode dizer aí, a grosso modo, que ela é o que causa o choque na gente. Então, por exemplo, se passar no nosso corpo uma corrente elétrica de 10 miliamperes, a gente vai sentir dor e contração muscular. A gente vai tremer a mão, né? Ou o corpo. Se uma corrente de 10 miliamperes até 20 miliamperes passar pelo seu corpo, você vai sentir um aumento nas contrações musculares, no seu tremor do corpo. Olha que perigoso, pessoal. Se passar uma corrente de até 100 miliamperes em você, de 20 miliamperes até 100 miliamperes, você pode ter uma parada respiratória. E se passar uma corrente de 100 miliamperes a 3 amperes, você pode ter uma fibrilação ventricular e pode ter um ataque cardíaco, tá? Acima de 3 amperes, você pode ter uma parada cardíaca e queimaduras graves. Então, pessoal, é perigoso. Corrente elétrica é perigoso. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Façam um questionário, tá? E qualquer dúvida, vocês têm o atendimento síncrono. Ótima semana para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais.